Então vamos em frente. A gente começou semana passada o estudo em Apocalipse capítulo 6. A gente viu o versículo 1 e 2. Então a gente vai abrir hoje mais uma janela sobre situações que vão acontecer dentro da grande tribulação. A gente viu então a ascensão do anticristo. Então, como consideração inicial, a gente vai considerar esse estudo como pertencente, então, aos episódios da terceira parte do livro de Apocalipse, que vocês já estão bem familiarizados, né? Mas vale a pena a gente só lembrar as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, a gente falou sobre o arrebatamento da igreja e após isso, após o arrebatamento da igreja, naturalmente com a visão pré-tribulacionista, seria a ascensão do anticristo. Então, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação vai ser a ascensão do anticristo, o domínio dele mundial, como líder político. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer nesse período. Então, hoje a gente vai ver Mateus 24, principalmente a parte que trata dos sinais da vinda de Jesus. Tá? Mas para que a gente entenda um pouquinho do capítulo 24 de Mateus, a gente vai ver as considerações iniciais como introdução a esse capítulo aí. Então, os textos base de hoje vão ser em cima de 3 livros. Livro de Mateus, próprio Mateus 24. Também a gente vai ver Marcos 13 e Lucas 21. Então, dos 3 evangelhos, Mateus é o mais completo, além dele ter sido testemunha ocular do Sermão do Monte. Ele era discípulo de Jesus, então Mateus, ele viu tudo aquilo ali. Aí Marcos, ele vai trazer alguma coisa de diferente para nós. Ele vai citar que Pedro, Tiago, João e André foram os que fizeram essa pergunta para Jesus. Então, quais são as 3 perguntas que vão dar o pontapé inicial a esse discurso de Jesus? Elas estão aqui já na tela de vocês. Mateus 24, versículo 1, 2 e 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lembrando, vocês também leram esta semana, Mateus 23, Jesus vinha ali de um embate com os fariseus e os escribas, ali no templo, e agora que eles vão se retirar do templo. E aí, os discípulos vão mostrar, olha, que pedras, que edifícios, que coisas formosas, né? O templo ali construído por Herodes. Mas aí Jesus vai dizer no versículo 2, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles vão sair daquela região do templo, vão atravessar o vale e vão se assentar no Monte das Oliveiras, que é o versículo 3. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim desta era? Então, essas foram as perguntas que deram o start, o pontapé inicial, ao grande discurso do Sermão do Monte, ou o Sermão Profético. Então, aqui está uma maquete do templo. Naturalmente que o templo é essa parte pequena aqui. Aqui, como curiosidade, ficava o pináculo do templo, onde Satanás tentou Jesus, dizendo para ele, atira-te daqui para baixo. E o fato é que os romanos destruíram toda essa estrutura, não ficou pedra sobre pedra, de fato, aqui desse templo. O que ficou foi só esse pedacinho aqui, ó. Vocês podem ver, vou dar um zoom aqui, eu até pintei ele. O que sobrou de toda essa estrutura foi esse cantinho aqui. E aqui está ele. Aqui é uma foto do Google Maps. Então aqui é o Muro das Lamentações, aquele pequeno pedaço ali que a gente mostrou, daquela maquete. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó, ficou só esse pedacinho, tá? O Muro das Lamentações, que é conhecido hoje. Aqui é o Domo da Rocha, é o santuário islâmico.
é aquele domo que tem a abóbada dele dourada, e mais aqui ao sul fica a mesquita de Al-Aqsa, que é a cúpula de prata. É muito conhecida essas duas construções, esses dois santuários aqui. Então aqui é o Monte do Templo, e aqui essa foto de satélite, eu peguei ela hoje, inclusive, somente para vocês se situarem da onde que Jesus estava falando com eles. Aqui está o Monte do Templo, o antigo Monte do Templo era o conhecido Monte Moriá, onde Abraão teria oferecido seu filho Isaque ali, tá? Mesmo local. Então o Domo da Rocha está aqui, aonde era o templo judeu, e aqui mais abaixo a mesquita. Aí o Muro das Lamentações, um pouquinho mais à esquerda aqui. Então Jesus ele vai sair desse templo, daquele templo ali de Herodes, eles vão passar por esse vale e vão sentar aqui no Monte das Oliveiras, à direita aqui de vocês, ó, o Monte das Oliveiras. E daqui eles vão estar observando, vão estar aqui de frente para o Monte do Templo, e Jesus vai proferir todo esse discurso aí, que está ali em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E aqui a foto lá do Muro das Lamentações, a parte onde os judeus podem acessar livremente, né? E ali está o Domo da Rocha, aquela parte dourada daquele santuário islâmico, e aqui a mesquita de Al-Aqsa, que tem a parte de cima dela em dourado, e lá atrás o Monte das Oliveiras. Então vamos falar um pouquinho sobre a destruição do templo, que é a primeira pergunta ali que os discípulos vão fazer: quando Jerusalém será destruída? Porque eles falaram ali, olha que templo bonito que Herodes construiu aqui, mas aí Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E essa profecia ela vai acabar se cumprindo cerca de 38 anos depois ali, quando os romanos invadem Jerusalém para abafar uma revolta judaica, e eles vão destruir Jerusalém, vão destruir o templo também. Vamos falar um pouquinho lá em Deuteronômio, capítulo 28. Esse contexto de Deuteronômio 28 fala dos castigos da desobediência, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos. Espalhará quem? Israel. Desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. E Deuteronômio 29, também, Deus faz nova aliança com o povo. Vai do versículo 24 até o versículo 29. E todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinham sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Profecia cumprida na época dos babilônios, em 486 a.C., 1 Reis 9, do 6 ao 9. Porém, se vocês, povo de Israel, ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. Aqui eles estavam finalizando o templo de Salomão.
e Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito, os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Essa profecia aqui, lá em Daniel 9, 25 e 26, ela se cumpriu então na época dos romanos. A anterior, na época dos babilônios, e essa próxima aqui, na época dos romanos, no ano 70. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Aqui Jesus é crucificado, ali por volta do ano 30, 33 da nossa era. O povo, aqui falando dos romanos, o povo de um príncipe que há de vir, se referindo ao anticristo. Então, o povo romano, de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Profecia sobre a destruição de Jerusalém, lá em Miqueias 3:12, também combinado com Jeremias 26:18. Portanto, por causa de vocês quem? Dos chefes, dos sacerdotes e dos falsos profetas. Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato.